equipe de criação de jogos, o que precisa, como é que é formada uma equipe de criação de jogos, quais os papéis de cada um numa equipe de criação. Nós vamos falar das ferramentas de criação, o que você pode usar, será que eu preciso ter um computador super potente, eu posso ter um computador mais básico, e, como eu já disse, nós vamos criar um jogo aqui no palco. Então, jogos índios. O que são jogos índios? Vem da palavra independente. Então, é jogo independente. Então, são jogos eletrônicos criados, às vezes é por apenas uma pessoa ou uma equipe pequena, 2 ou 3, 4 pessoas, e não tem o apoio financeiro de grandes publicadores de jogos. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa, o programador indie, ele faz o jogo, mas ele não tem uma Sony, ele não tem uma Band por trás dele, ele não tem uma companhia grande de publicadora de jogos. Ele faz o jogo por ele mesmo e às vezes ele publica por ele mesmo. Hoje a gente tem um fenômeno meio invertido aí. O programador indie, ele faz o jogo na surdina e na hora de publicar vem uma soft house grande e publica para ele. No caso, tem muitos jogos que tem PS4, tem aquele joguinho meio mais simples, 2D, você vê a Sony que está publicando esses jogos, mas eles não têm o financiamento das grandes empresas. E esses jogos, os jogos indie, eles se apoiam em 2 pilares. É a inovação e a distribuição digital. Inovação porque são jogos que geralmente eles vêm com uma temática diferente de tudo que a gente já viu. Então esses programadores, como eles não têm a pressão de gerar lucro, de gerar grandes jogos, de milhares de pessoas jogam, eles costumam inovar mais. E a distribuição desses jogos é mais digital. Eles não mandam imprimir milhões de discos para vender nas lojas. É mais em plataformas online, tipo a Steam. Você pode comprar aí na PSN, na Live. Então esses são os 2 pilares que sustentam os jogos independentes. Os jogos indies, então, eles são diferentes daquilo que a gente chama de jogos AAA, que são os jogos AAA, que são os jogos que a gente conhece de franquias muito famosas. Por exemplo, eu ilustrei ali com o Battlefield. O Battlefield é um jogo AAA, porque ele tem um orçamento gigante, ele tem uma grande empresa por trás, ele tem centenas de pessoas envolvidas no desenvolvimento. Então ele tem essa característica, por isso que é chamado a indústria AAA. E os jogos indies não, como eu falei, equipe pequena, orçamento menor, foco na inovação e na distribuição digital. Então, para falar da equipe dos jogos indies, nós vamos falar de 3 talentos principais que você precisa conhecer ou ter para poder começar a desenvolver. Então, são três talentos que você precisa ter. Você precisa saber programar, que hoje, na minha opinião, é o mais fácil. O acesso para você aprender programação é muito fácil. Você consegue, na internet, você acha tutorial, você acha apostila, você acha gente disposta a ensinar, fórum, você acha cursos baratíssimos, você tem curso superior para isso, para você aprender programação. O outro talento que eu julgo necessário e para mim o essencial é o saber ilustrar, ilustração, ter criatividade, criar, desenhar e planejamento. Você saber que você tem que passar de uma etapa que você não tem jogo nenhum e você vai chegar numa etapa que você tem um jogo pronto, lançado. E o principal, você tem que ser um cara criativo. Não precisa saber programar, não precisa nem saber desenhar, mas se você consegue passar ideias novas para pessoas que saibam fazer isso, você tem uma equipe formada, você vai ter um jogo rodando. Certo? Tá, e mais um detalhe, importantíssimo. Seja bom no inglês. Para você hoje, a principal atributo que você precisa ter é você saber falar inglês, pelo menos saber ler inglês, porque os melhores materiais eles não estão, infelizmente, em língua portuguesa. A gente tem uma base muito grande de desenvolvedores no Brasil, mas não são os melhores. Então os melhores vão estar em língua inglesa, os melhores fóruns. Então, amiguinho, seja bom no inglês, tá?
Então uma equipe básica de programação de jogos, ela vai estar dividida nisso aí, certo? Isso aí tanto para se você quiser fazer um jogo independente, se você for numa soft house que faz um jogo de milhões de dólares, é basicamente isso aqui. Nós temos a figura do programador, do artista, design, produtor, do testador, não achei uma palavra melhor para o cara que testa, compositor, sound designer e o redator. Vamos ver rapidamente sobre cada uma delas. Programador, como eu já disse, é o cara que escreve os códigos. É o cara que vai sujar a mão, é o cara que vai fazer os if, else, for, while, tudo. É o cara que vai programar. E esse cara, geralmente, ele vai ser o cara que vai criar a inteligência artificial do jogo. O que é isso? É criar como que o inimigo se comporta, o que ele faz quando ele vê o herói, é agora que eu preciso atirar, é agora que eu preciso pular, tudo isso é programado. O programador escreve isso e o programa vai, interpreta os blocos de código e fazem aquilo que o programador quer fazer. Então na equipe tem um programador, nós temos o artista. O artista é responsável por criar a arte do jogo, fazer a ilustração do jogo. Por exemplo, criar aquela cidade, aquelas cores, por exemplo, em GTA, que você vê as cores, as ruas, tudo isso aqui é criado por um artista. Então você vê o fundo de um Mario, aqueles pastos verdes, céu azul, é um artista que está criando aquilo ali. E não só os desenhos, mas fazer interface também do jogo, a barra de vida, o contador dos itens, as sinalizações do mapa, tudo isso aí é papel do artista. O designer, ele é diferente do artista. O que ele faz, o designer? Ele desenvolve as regras do jogo. Ele vai dizer assim, quando você apertar a barra de espaço, ele vai pular 800 pixels na tela, que é a altura do pulo. Então ele vai desenvolver essas regras. E ele vai ter as ideias que irão compor o jogo. Isso é o papel do design. E o design desenha as fases. Ele que diz, a fase começa aqui, de repente ele tem uma plataforma, aí vai ter uma lança passando assim. É ele que diz todos esses detalhes. É o design que faz isso. O produtor, ele é como se fosse o gerente. É o Denner. Aí, na história é o Denner. O que ele faz? Ele supervisiona a equipe. Ele vê o que cada um está fazendo. Ele mexe com o cronograma. Ele que sabe, galera, já fez aquela parte, nós estamos atrasados aqui, já entregou aquilo. E ele também lida com orçamento. Vocês estão estourando meu orçamento só nesse efeito. Eu preciso de mais prazo para pagamento. Então ele mexe com todo o operacional. O testador, o que ele faz? Ele testa o jogo. Você bota ele numa sala com um pacote de Doritos, uma Coca-Cola, e ele tem que testar o jogo. Aí ele só fica jogando, divertido? Não. É um trabalho chato. O cara tem que apontar os bugs que tem no jogo. Ele tem que chegar para o desenvolvedor e falar assim, olha, eu estava jogando naquela fase lá e o inimigo ficou travado em cima e eu não conseguia matar ele. Ele vai testar, vai fazer os bugs. Então o papel do testador é jogar e rejogar e jogar muitas vezes. Um detalhe, o testador aqui, ele faz parte da equipe, ele não é aquele beta tester, aquela pessoa que é convidada para jogar o jogo, que no caso é um usuário final. Aqui no caso é um cara que faz parte da equipe, então o papel dele não é se divertir. Se você quiser ser um testador de jogo, você não vai se divertir. Eu quero trabalhar na indústria testando o jogo. Você não vai se divertir, porque o seu papel é apontar tudo que está de errado no jogo. E para isso você precisa jogar, até você ficar igual o carinha da foto. O compositor, o papel dele é criar a atmosfera do jogo. Ele cria a trilha sonora, ele cria a música de fundo. Hoje em dia, se você pega um jogo de qualidade, assim, jogo de milhares de dólares no desenvolvimento, o que acontece? Você tem, o pessoal contrata a orquestra, eles compõem uma trilha sonora, eles têm coral, então é muita gente envolvida. E o compositor, claro, ele tem que ser um músico. Se você não é músico, procura outro papel dentro da indústria de games. Então o papel dele é criar isso aí. O sound designer, ele é diferente do compositor. Ele não vai criar trilhas sonoras. Ele já vai mexer com aqueles sonzinhos do jogo. Resident Evil, para subir na escada tem o barulho dos pés na soleira da porta, a porta abrindo. Então são esses barulhinhos, esses sons, o tiro da arma. Isso aí é papel do sound designer. E é muito importante que seja um cara mega criativo.
Porque quando a gente faz um jogo de medieval, você tem uma espada batendo contra o escudo, você consegue esse barulho, você tem porta abrindo, você tem som de cavalo, mas se você faz um som no espaço, guerra espacial, um bicho alienígena que não existe, você precisa inventar o som dele, você precisa pensar. Então ele é um trabalho que exige muita criatividade. O redator é o cara que vai escrever a história, né? Jogo às vezes não é só gameplay. Se for só gameplay, só jogado do começo ao fim, tem muita gente que gosta, mas tem gente que gosta de acompanhar uma história. Então, ele cria a história, ele cria os diálogos, ele cria que hora que um vai falar para o outro, o que vai falar. E isso é o papel de um redator, de um escritor. O cara está escrevendo um livro, um conto que é interativo. E ele cria até mesmo material promocional, o que vai no banner, o que vai na capinha do jogo. Ele tem todas essas atribuições para ele. Então, isso são as divisões do mercado. No jogo, quando você está fazendo um jogo independente, o que vai acontecer é que praticamente todos esses papéis, eles vão ficar em uma pessoa, 2, 3 numa equipe pequena. Então, você não vai ter orçamento, não vai ter tempo para você ter um para cada função. Uma pessoa vai ser o cara que vai desenhar, ele vai programar, e aí ele vai passar para o colega dele que vai testar, e o colega dele retorna o jogo, e ele mesmo corrige os bugs, ele mesmo faz o som. Então, nos jogos independentes, que são jogos que vocês, em casa, quem se interessar, vai começar a criar, vão ser jogos que vocês mesmos vão fazer tudo. Todas as atribuições, elas ficam numa equipe pequena. Isso que é a diferença dos jogos indies principal. Então, falando da equipe, agora nós vamos falar das ferramentas de criação de jogos, certo? Existem várias, vamos passar rapidamente aqui. Primeiramente, o hardware. O que eu preciso para criar um jogo? O que eu preciso para começar a criar? Essa pergunta, ela vai depender do tipo de jogo que você quer criar. Quanto mais complexo o jogo, mais hardware você vai precisar. Quanto mais simples, menos hardware você vai precisar. Exemplificando, se você quer criar um jogo 3D, mundo aberto, que tenha muitos elementos e você precisa de uma quantidade de memória muito grande, você vai precisar de um computador com muita memória, com uma placa de vídeo dedicada. Você não vai conseguir emular, por exemplo, uma Engine 3D, rodar ela num computador básico igual esse aqui que nós estamos rodando na apresentação. Mas se o seu objetivo é fazer um jogo 2D, que é, por exemplo, um jogo estilo Mario, estilo... Calma, cara. A Lenda do Herói, igual a Lenda do Herói, que é um jogo indie brasileiro. Se você estiver fazendo um jogo de plataforma, você não precisa de tanto poder de processamento. Você pode fazer num computador mais simples, certo? Então você vai precisar aí, dependendo do jogo, você precisa de ter placa de vídeo. Se você estiver fazendo um jogo, eu quero criar jogo para iPhone, eu não preciso nem falar que você precisa de um iPhone para testar o jogo. Se você estiver fazendo um jogo para Android, você precisa de um dispositivo móvel. Se você estiver fazendo um jogo estilo que o pessoal tá demonstrando lá, o Thiago, se você estiver fazendo um jogo de realidade virtual, você vai precisar de um aparelho daquele de realidade virtual. Então, dependendo do jogo que você quer fazer, é o hardware que você vai precisar. Para a parte do software, essa parte é mais maleável e ela depende mais ainda em escala, que nós não vamos entrar aqui, do que a parte do hardware. E o que é o software? Software nada é do que a linguagem de programação que você vai usar. Ele também inclui nessa parte os programas de design ou de desenho que você precisa. Por exemplo, Photoshop, Illustrator, vai lá, CorelDRAW, meu Deus do céu. E você também vai precisar de programas de som para criar os efeitos sonoros e tal. Tudo isso aí, existe as versões gratuitas e as versões pagas. Você tem acesso a programas de linguagem de programação gratuitas, você tem tudo isso aí, para programas de desenho, você tem para programa de som, então você pode começar a programar a custo zero, você não precisa investir nada. E nós temos na parte de software as engines, que é o que nós vamos falar agora aqui. As engines. O que é uma game engine?
É um programa de computador ou conjunto de bibliotecas para simplificar e abstrair o desenvolvimento de jogos eletrônicos ou outras aplicações com gráficos em tempo real para videogames ou computador rodando sistemas operacionais. O que isso quer dizer? Pastor, vai lá. Para simplificar, a Engine é um programão que inclui um monte de coisa que vai te ajudar a desenvolver o jogo. Resumindo, é o programa que vai salvar a sua vida no desenvolvimento. Você não precisa, falando assim, o que é uma Engine basicamente, como que é um programa que vai te ajudar, significa que se você estiver fazendo um jogo que seja um clone do Mario, um exemplo, você não precisa se preocupar em criar a física do jogo, em criar, por exemplo, aqui eu apertar para a esquerda, ele tem que ir para a esquerda, apertar para a direita, ele tem que ir para a direita. Não, porque a Engine ele dá esses básicos para você. Todos pegam aquela Engine e fazem as suas artes nos seus jogos. A Engine são pessoas muito mais inteligentes do que eu, que já fizeram todo o trabalho pesado para que burros igual eu comecem a desenvolver. É para isso que serve uma Game Engine. Então, se você estiver desenvolvendo, ela vai salvar a sua vida. E existe a diferença entre engines 3D, que são para você trabalhar com jogos em terceira dimensão, e as engines 2D, para você trabalhar com jogos em duas dimensões, que são a maioria dos jogos que você joga no celular. Hoje, os celulares já estão mais potentes, você já começa a ter jogos 3D no celular, mas antigamente era mais 2D. Então você tem as engines que servem para ambos os casos. E aí algumas engines que eu separei aqui para mostrar para vocês, é só para vocês gravarem o jogo e jogar na internet depois para vocês pesquisarem mais. A primeira, a Unreal Engine, que está na sua versão 4, que é a mais famosa. O pessoal lá da Unbox, eles estão usando o Oculus Rift lá com jogos criados nessa plataforma. Ela é gratuita, tá? Ela tem uma versão paga, mas você consegue baixar e sair trabalhando nela, criando as suas aplicações. Você só vai pagar ela se você tiver lucro. Mas quando você tiver lucro no seu jogo, você vai querer pagar. Então, nós temos a Unreal Engine, a gente tem a Unity, que é mais voltada, o pessoal usa muito para desenvolver para mobile, para celulares. Nós temos a CryEngine, que é uma engine também de desenvolvimento, criando um jogo muito famoso, que é o Crysis, que usa muita capacidade gráfica. E para ficar na parte do open source, nós temos o Blender. Universitários conhecem o Blender pra caramba, principalmente o pessoal de informática. Eu tô quase caindo aqui. E ela, além de ser gratuita, ela é open source. Se você baixar ela e tiver alguma coisa que você queira mudar nela, você vai lá, programa e muda. Certo? Fica com um programa específico para você. Dentro das engines 2D, nós temos aí o Construct 2, certo? Olha lá para vocês verem a interface, como é que é. Eu estou mexendo com o jogo 2D, não estou mais mexendo em terceira dimensão. O Construct. O Game Maker Studio. Ambos têm versões gratuitas e versões pagas, tá? A Cocos 2